nós vamos estudar o livro do profeta Malaquias. O livro do profeta Malaquias, ele não é diferente daquilo que a gente tem estudado nesses 3 últimos profetas, né? Ele é contemporâneo de Neemias, ele é contemporâneo de Esdras, ele é contemporâneo de Zacarias e de Ageu. Então, ele está dentro desse contexto histórico, né? Então, você tem em Malaquias toda a ratificação daquilo que a gente tem escutado ao longo dos nossos ensinamentos, do profeta Ageu, do profeta Zacarias, e você vai ter aí algumas informações que vão ser bem próximas daquilo que você já ouviu. O tema do livro, né, é a glorificação do nome de Deus através de uma vida em obediência, santa, justa, cheia de amor e piedosa. Malaquias está chamando a gente, né, está notificando o povo de Israel, povo esse pós-exílio, né, povo esse que foi liberado para ir habitar na pátria depois de terem saído do cativeiro babilônico, e povo esse que, ao chegar na sua pátria, eles enfrentaram vários problemas, você já sabe disso, e Malaquias, ele é um homem que traz a mensagem e a glorificação do nome de Deus, para que o povo esteja avivado, cheio de Deus, fortalecido em Deus, vivendo Deus, acima de qualquer obstáculo, de qualquer circunstância que eles estivessem passando. O nome dele significa meu mensageiro, né? E aí a gente colocou ali os versículos para depois você estar também fazendo o seu estudo. Foi o último profeta do Antigo Testamento a registrar as mensagens por escrito. Ou seja, depois de Malaquias, a gente só encontra o Novo Testamento. Aí houve alguns períodos difíceis na história de Israel. Houve um período muito difícil, chamado pela teologia de período interbíblico, um período de mais ou menos 400 anos, onde houve uma necessidade muito grande da gestão, da presença de Deus, da direção de Deus, mas levantar um último profeta foi um profeta que trouxe uma mensagem, e essa última mensagem ele deixou bem clara para o povo, né? Uma mensagem levando o povo a entender a vontade, a graça e a bondade de Deus. Ele, juntamente em 538, Ciro publicou um decreto permitindo aos judeus que se encontravam na Babilônia voltarem para Israel. Isso a gente já estudou com Ageu, com Zacarias e com os profetas menores. E ele é, então, um dos pós-exílicos, onde ele está nesse contexto, na reconstrução do templo, com Neemias, com Zorobabel, com o sacerdote Josué, que Pete ministrou aqui para a gente, aqui, ao longo de 3 ministrações, juntamente também com o Fabinho. Então, eles estão na busca da reconstrução do templo. De Esdras, né? 2 Crônicas, você vai ver lá, eles informando e mostrando ao povo essa reconstrução. Aproximadamente 50 mil judeus, segundo os historiadores, voltaram com Neemias e com Esdras em 515 a.C. para terminarem esse desafio. E aí Neemias ficou lá um período de aproximadamente 12 anos, né? Nesse período Israel foi visitada por Esdras, o sacerdote Esdras, esse da Bíblia, né? E no ano aproximadamente, tudo é aproximado porque a gente não tem contexto que possa validar essas datas, né? Pergaminhos, uma estatueta. Então, aproximadamente, né, nesse período, Israel foi visitado por Esdras, no período de Malaquias, entre 458 a 445 a.C. Por Neemias, tornou-se então ele o governador aproximadamente por 12 anos, e após essa data Neemias volta novamente à sua função de copeiro-mor na Babilônia. Após o retorno de Neemias à Babilônia,
as coisas começaram a desintegrar. O povo em Jerusalém, você já sabe, começou a retornar e a buscar uma busca pessoal, onde eles esqueceram do templo, esqueceram de Deus, os sacerdotes se esqueceram de Deus, e tudo indica que Malaquias foi levantado por Deus nesse período para trazer esta mensagem de 4 capítulos apenas. O livro de Malaquias são 4 capítulos que falam justamente de assuntos muito importantes na trajetória deste povo que está sendo agora restaurado na sua pátria, está sendo agora reconstituído, já reconstruíram os muros com Neemias, já começou ali a haver uma restauração espiritual na vida do povo, mas o povo ainda precisava de ajustes, de posicionamento. E na nossa caminhada cristã, gente, a gente sempre precisa estar posicionado para receber de Deus as orientações e a ministração da sua mensagem. Como estava então a condição da nação de Israel nessa época, né? A Bíblia diz que havia uma escassez e uma economia estava muito instável. Havia casamentos mistos entre eles. Havia contaminação no meio do sacerdote. Havia opressão aos pobres. Havia descaso com a religião. E havia descaso com o cuidado do templo e a sua manutenção. Esse era o panorama de tudo que estava acontecendo quando Malaquias entra no circuito, juntamente com Zacarias, com Ageu. Ele está justamente falando para o povo dessas situações. E ele começa falando muito forte, primeiro sobre o amor de Deus a Israel, no capítulo 1. Esse amor que é um amor incondicional, que é um amor que não tem limites, é um amor que não para, é um amor que está presente em todos os momentos da nossa vida. Malaquias começa dizendo, então, eu vos tenho, capítulo 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Sentença, é um decreto, é uma definição de Deus sobre a vida desse povo. E diz mais, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Malaquias está falando do amor e da graça de Deus sobre Jacó. Edom são descendentes de Esaú, e ele está falando que de Esaú ele não recebeu nada de bom, mas que o povo de Israel pudesse entender que os olhos do Senhor, que a grandeza do Senhor, que o poder do Senhor estava sempre sobre eles. E aí Malaquias começa falando para eles sobre as situações que eles estavam deixando como brecha. E a gente precisa tomar cuidado, querido, com setas, dardos, brechas na nossa vida. E a primeira coisa que ele fala é a reprovação aos sacerdotes, ou seja, os líderes espirituais estavam totalmente corrompidos, estavam totalmente envolvidos com coisas que não deviam. Olha só o que diz o versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos exércitos? A vós outros, ó sacerdotes,
que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? E aí o Senhor responde através da boca de Malaquias: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis, olha o versículo 8, animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresentai-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, Malaquias está sendo impulsionado a profetizar e a trazer o culto de Israel, o culto de ofertas, de sacrifícios, de uma forma digna, porque todos esses sacrifícios apontavam para quem, igreja? Jesus. E como o povo estava levando animais cego, com defeito, coisas cheias de contaminação, pão levedado, o sacerdote recebia tudo isso e achava que não tinha nenhum problema. Ele estava totalmente desalinhado do Espírito de Deus, estava usando das suas funções sacerdotais, porém não estava cumprindo aquilo que Deus havia estabelecido através do Pentateuco. E aí Deus começa dizendo para Malaquias: essa oferenda, esse sacrifício não é recebível diante de mim, eu censuro os sacerdotes. E aí a gente tem entendido e sabemos hoje que o sacerdócio faz parte da nossa vida, que nós hoje somos a nação santa, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva diante de Deus, e precisamos, como filhos amados de Deus, tomar muito cuidado com qualquer coisa que possa vir sobre nós, e a gente achar: não tem nada a ver, não tem nenhum problema, não tem nenhum mal eu levar a Deus esse cultinho aqui, essa maneira de eu adorar. Queridos, Deus requer de nós, todos os dias, o nosso melhor, sempre o nosso melhor. E aí, Malaquias censura os sacerdotes, porque eles estão recebendo animais cegos, estão sacrificando coxo, enfermo, todo mauzão, e falando assim: porventura o governador vai comer um animal desse? Porventura, se você der de presente ao governador, ele vai se sentir abençoado com esse presente? E aí a gente sabe muito bem que Malaquias está então dizendo para o povo que eles estavam em pecado. Pecado é sempre separação das coisas que a gente pratica diante de Deus. E o povo estava pecando contra Deus e contra os outros. E Malaquias, nesse contexto, traz uma missão de fazer o povo se voltar para Deus. Nós aprendemos no livro de Malaquias que a gente precisa estar conectado com Deus. A gente precisa ter Deus como centro. Como nós temos pregado no domingo pela manhã, Deus precisa ter a primazia da minha vida, da minha adoração, do meu louvor, do meu culto. Eu preciso entender isso. O povo estava duvidando de Deus, estava titubeando, e aí Malaquias traz uma palavra de fé, de esperança, de confiança para o povo. Uma atuação era de correção, então, ensinando o povo a palavra e a vontade de Deus. O objetivo de Malaquias, então, era colocar o povo na sua posição diante do Senhor, para que eles pudessem receber do Senhor a bondade, o amor e a graça. Malaquias está falando, então, sobre 3 correções. E a primeira, ele começa dizendo logo ao profeta, que começa dizendo para que nós estivéssemos recebendo uma advertência. A primeira correção feita pelo profeta foi adverti-los que eles não estavam amando o nosso Deus como devia.
O amor a Deus, acima de todas as coisas, é um mandamento. Na nova aliança, Jesus deu 2 mandamentos. Você lembra? Amarás ao Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso, você e eu estamos cumprindo toda a lei. E aqui Malaquias está falando que o povo estava se esquecendo do amor a Deus. Um dos primeiros pontos de observação, de culto, de adoração do povo de Israel. Falta de amor a Deus é a origem de todos os demais pecados. E aí Malaquias chama a nossa atenção para o amor de Deus. O amor a Deus é fundamental. Enquanto a gente ama a Deus, quando a gente passa o nosso foco de adoração para Deus, Deus está canalizando também sobre nós toda sorte de bênçãos. Mateus 6,33 diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Malaquias então está trazendo à memória do povo essa necessidade, porque falta de amor a Deus faz com que o povo ofereça então um animal cheio de defeitos, ofereça então um animal com defeito na perna, com defeito nos olhos, um pão que não é um pão preparado para adoração ao Senhor. Esse mensageiro então fala desse amor que é fundamental na história e no relacionamento entre nós e o nosso Deus. O profeta dá as provas do amor de Deus pelo seu povo. E aí ele nos confronta. Ele começa dizendo o seguinte: olha, eu preciso mostrar para vocês que Deus é amor. Eu preciso mostrar para vocês que Deus está sempre preocupado em amar vocês, em cuidar de vocês, em cuidar da nação de Israel. E aí ele começa falando, primeiro que eles deveriam obedecer ao Senhor, porque isso é um mandamento de amor. A obediência é um princípio estabelecido por Deus em toda a sua palavra para o meu sucesso, para o teu sucesso. E a Bíblia diz mais: obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é tudo na vida do cristão. Obedecer abre portas, a obediência abre portas sobre a minha vida. Nós pregamos recentemente a primeira chave ou a segunda chave, não me lembro bem, que eu falei bem claro para você que a obediência ela abre portas diante do reino de Deus. O segundo motivo, então, além do primeiro, que era o amor a Deus, estava na graça de Deus pelo seu povo. Ou seja, Deus sempre nos olha com um olhar de graça, de amor e de misericórdia. Graça, você já sabe, é favor imerecido. Não merecemos. A revelação da graça pura está em Efésios capítulo 2, onde Ele se deu por nós, se ofertou por nós, nos amou de tal forma que deu o seu próprio Filho por amor das nossas transgressões. E aí Malaquias está dizendo também para o povo de Israel desse amor de Deus, dessa graça que não tem limites, que não tem preço. Tudo que eu faça ainda, eu e você ficaremos no débito diante de tudo quanto Ele fez por cada um de nós. Portanto, nós precisamos então entender que essa graça é um favor imerecido por eles e por cada um de nós na nova aliança. O terceiro motivo que Malaquias conta para a gente aqui, nesse primeiro capítulo, até o capítulo 2, é que a bênção de Deus está sobre o povo judeu e todos os descendentes de Abraão pela fé. Você e eu temos uma bênção, temos uma unção, temos a mão de Deus sobre nós. Você pode dizer graças a Deus por isso. E a gente não pode esquecer, a gente não pode deixar de ter isso bem claro na nossa vida, que a bondade, a graça, a fidelidade de Deus está em nós, está dentro de nós, o amor de Deus é tremendo. Ele amou e poupou o povo dele no exílio. Você sabe muito bem, quando Esdras e Neemias
retirou esses 50.000 exilados, né? Ele preservou por amor o povo de Israel, a nação de Israel. A promessa que ele tinha feito a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, de ti farei uma grande nação. Quando Deus olhou para esse povo no exílio, lá na Babilônia, no governo assírio, no governo de Ciro, Deus estava olhando pela bondade e graça da promessa que ele havia feito a Abraão, aonde em Abraão todos seriam bem-aventurados pela fé. O livro de Romanos, capítulo 4, fala isso muito claro, que nós somos hoje, então, abençoados pela fé através do nosso pai Abraão. Na nova aliança, você e eu temos essa bênção sobre nós. E é importante a gente saber que o amor de Deus poupou o seu povo, o amor de Deus cuida de nós, o amor de Deus cuida da sua vida, o amor de Deus cuida das nossas finanças, o amor que Deus tem por nós é um amor que não tem fim, não tem limite. Você é uma pessoa amada de Deus. Você é a menina, como diz a palavra do Senhor, dos olhos do Senhor. Então, que você tenha esse texto de Malaquias bem claro na sua... Olha, o que Deus fez e prova, né, através desse texto, falando para o povo de Israel. Eu repatriei vocês por Zorobabel, Neemias e o sacerdote Josué. A gente já ouviu sobre eles, com o Pite, com o Fabinho e tantos outros que pregaram aqui, sobre Ageu e Zacarias. Restaurando vocês, trazendo vocês, levando vocês para um novo patamar de vida. E agora, nesse lugar, nesse momento de reconstrução, Malaquias está aqui até o capítulo 2, e a gente vai estudar hoje até o capítulo 2, vai deixar 3 e 4 para a próxima quinta-feira. A gente está aprendendo com ele que o amor de Deus não tem fim. Mas se esse amor não tem fim, eu preciso então andar e honrando nos meus passos, na minha vida, na minha andança, esse Deus. Não era o que estava rolando na vida daquele povo ali naquele momento. Por isso, eles estavam envergonhando o nome de Deus. Infelizmente, eles estavam pisando na bola, esses sacerdotes, achando que ia faltar comida para eles, então eles aceitavam qualquer oferenda, qualquer sacrifício. Não estavam confiando que o nosso Deus é o nosso Jirê, o Deus que provê. E a gente precisa ter isso bem claro na nossa mente. Não são as propinas, não são as coisas dessa vida que vão suprir as minhas e as suas necessidades. Quem supre as minhas e as suas necessidades é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Mas os sacerdotes, infelizmente, estavam preocupados com a economia, estavam preocupados com as coisas que estavam sendo oferecidas e estavam aceitando qualquer oferenda para Deus. Gente, Deus merece o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração, a nossa melhor roupa, o nosso melhor cântico, a nossa melhor expressão diante dEle. O nosso Deus é um Deus que merece o melhor. E aí, Malaquias está dizendo isso para o povo. Malaquias está dando e exortando como profeta o povo e falando: olha, não estão dando o exemplo, vocês estão desobedecendo e deixando o ensino de lado. Os profetas, os sacerdotes eram aqueles que tinham a revelação da palavra, e eles deveriam orientar o povo nessa antiga aliança, e eles deveriam mostrar para o povo as coisas, como funcionavam. Eles tinham os oráculos da verdade nas suas mãos, mas eles estavam distorcendo, fazendo sacrifício contaminado ao Senhor. E aí você, quando for estudar lá em Deuteronômio capítulo 15, versículo 19 e 23, você vai ver claramente que havia todo um pré-requisito estabelecido na lei
para que fosse ofertado os animais. Aliás, vamos ler essa referência, eu acho que é muito legal para você ter ela e entender esse contexto, essa visão do que estava acontecendo com o povo diante de Malaquias, o que estava acontecendo e rolando ali naquele momento. Deuteronômio é uma síntese do Pentateuco, né? Então, quando você lê Deuteronômio, você está lendo uma síntese de todo o Pentateuco. No capítulo 15, a partir do versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: leis acerca dos primogênitos do gado. Todo primogênito que nascer, ou seja, todo gado que nascer do teu gado ou de tuas ovelhas, o macho consagrarás ao Senhor teu Deus. Com o primogênito do teu gado não trabalharás, nem tosquearás o primogênito nas tuas ovelhas. Comê-lo-ás perante o Senhor, tu e a tua casa, de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher. Porém, havendo nele algum defeito, olha só, versículo 21, se for coxo, se for cego, ou tiver outro defeito grave, o que está dizendo a palavra? Não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. E aí você abre lá no último livro da Bíblia, os sacerdotes fazendo tudo diferente. Pegando o animal manco, versículo 8, cego, sacrificando ele, coxo sacrificando, o enfermo sacrificando. Que loucura, né? Então é importante nós entendermos que Deus tem um padrão de excelência, que Deus tem um modelo, que Deus tem, né, estabelecido ali propósitos através da sua palavra, e nós não devemos, em momento algum, desobedecer, porque a desobediência me afasta da bênção de Deus. A desobediência me afasta da aproximação de Deus. E esses sacerdotes estavam, então, envergonhando o nome de Deus e trazendo uma maldição sobre a nação de Israel, deixando o ensino de lado, fazendo sacrifício do contaminado. Lembrando que esses sacrifícios, por que Deus reprovou isso aqui, pastor? É muito simples, eu vou relembrar a você. Todos esses sacrifícios no Antigo Testamento apontavam para quem? Para Jesus, o Filho de Deus. Olha o que diz Hebreus, capítulo 10. A Bíblia se completando, a Bíblia falando dela mesma, né? A Bíblia nos ensinando por que tinha tantas leis no Antigo Testamento. No capítulo 10, a partir do versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, irmãos, intrepidez, isso na nova aliança, para entrar no Santo dos Santos. Como a gente entra hoje no Santo dos Santos? Pelo sangue de Jesus. Então você e eu, através do sangue de Jesus, nós já estamos no Santo dos Santos. Diga aleluia. E diz mais, pelo novo, pelo vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pelo seu próprio corpo. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Israel, agora, na nova aliança, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costumes de algum, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O escritor aos Hebreus fala claramente por que todos esses animais deveriam ser animais puros, santo, inculpável, sem nenhum defeito, porque eles apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Você pode dizer aleluias, glória a Deus.
O Evangelho de João também, no capítulo 1, no versículo 29, o evangelista João, ele deixa para a gente esse recado de quando Jesus estava para ser apresentado ali, né, no batismo. Ele diz mais, no dia seguinte, João 1, 29, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que todos esses sacrifícios da antiga aliança, todos os sacrifícios que estão no período da lei, no período patriarcal, deveriam ser sacrifícios sem nenhum defeito, porque todos eles apontavam para Jesus, o perfeito, o imaculado, o santo, o puro, o amado das nossas almas. Você pode dizer glória a Deus? Lembre-se então que as nossas ofertas a Deus representam o amor que temos no nosso coração por Ele. Sério. Na nova aliança, a tua postura, a minha postura como adorador, como aquele que leva a Ele um culto racional, uma oferta de adoração. Você hoje está trazendo uma oferta de adoração a esse lugar. Você abriu mão da sua agenda, muitos aqui vieram cansados do serviço, passaram aqui, vieram direto para louvar e adorar ao Senhor. Isso é uma oferta, isso é um culto que você está prestando ao Senhor, uma adoração com cântico, com louvor, com seu investimento do tempo. Tudo isso é com qualidade que você está dando ao Senhor. Isso é muito agradável ao Senhor. E essa oferta que você faz hoje a Ele é por amor. Não é mais por nenhuma obrigação, porque você já sabe que Cristo cumpriu toda a obra da lei na cruz do Calvário. Então, Deus se agrada dessa sua oferta de amor. Deus se agrada desse seu posicionamento. E aí, queridos, a gente precisa lembrar, né, que quando nós estamos diante do Senhor, a gente precisa amá-lo, a gente precisa extravasar diante dEle, com as mãos levantadas, com os nossos cânticos, com a nossa dança, com o nosso corpo, porque Deus merece o nosso melhor. Você pode dizer aleluias? Eles estavam ainda envergonhando, infelizmente, o nome do Senhor, porque eles permitiam que as pessoas trapaceassem seus votos. Olha só, essa forma de levar o sacrifício ao Senhor era como que uma trapaça. Era como um jeitinho que estava se dando lá para que o Senhor recebesse aquele sacrifício. E a gente sabe muito bem que o Senhor não se agrada de nenhum espírito de trapaça. A gente vê no povo, então, o reflexo dos sacerdotes. Sacerdotes corruptos, povo corrupto, povo que não tinha uma adoração diante de Deus, não tinha uma postura diante de Deus, não tinha um prazer de adoração diante de Deus. Eles estavam preocupados com a comida que chegaria à casa de Deus. Esses eram os sacerdotes. Eles estavam preocupados com a sua barriga, não estavam preocupados com Deus. Não estavam preocupados com a adoração que era levada à casa de Deus. Por isso Malaquias chama a atenção deles e diz assim: olha, vocês estão corrompendo o sacrifício, vocês estão corrompendo a adoração, vocês estão trazendo sobre o nome de Deus e da revelação desse sacrifício, todo o projeto que foi consumado e será consumado na obra da cruz, de uma forma contaminada. Infelizmente, eles não estavam posicionados como chamados por Deus. E aí a gente tira, né, mais uma lição. Eles estavam afastados de Deus. E por estarem afastados de Deus, levavam o povo a tropeçar. A gente aprende então, queridos, concluindo,
com esse texto aqui do capítulo 1, do capítulo 2, que Malaquias começa a mostrar, né, que eles precisam ter uma adoração de qualidade, que eles precisam não abrir mão da integridade, não abrir mão do amor, não abrir mão de nada que possa contaminar, que eles precisam viver em amor diante da adoração a Deus, que eles precisam ter caráter, independente daquilo que o povo estava trazendo, eles precisavam corrigir e ensinar o povo a fazer uma adoração que era perfeita diante de Deus. Ele estava mostrando para o povo que eles precisavam viver a palavra. E ensinar e viver a palavra é uma função de cada um de nós, como sacerdotes do Deus vivo. Quando nós vivemos a palavra se manifesta em nós. Quando a gente vive a palavra nos liberta. Quando nós vivemos a palavra nos constrange. Quando nós vivemos a palavra nos qualifica. E eu quero fechar com 2 textos do apóstolo Paulo, falando para nós hoje. Esses sacerdotes, a Bíblia, tudo indica, nos mostra que eles, não sei se eles se consertaram ou não, mas olha o que Paulo diz para nós, na primeira carta dele, escrevendo aos Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 27, o apóstolo Paulo diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Uau! Tudo indica que esses sacerdotes, pelo que a história nos fala, estavam no santo, viviam do santo, comiam do santo, mas foram desqualificados. Por que foram desqualificados, pastor? Simples, porque não tomaram conta da sua vida, da sua integridade, da sua postura diante de Deus, não amaram a Deus acima de todas as coisas. O apóstolo Paulo está nos ensinando no capítulo 9, no versículo 27 em diante, que nós precisamos tomar cuidados, queridos, para não deixarmos nada, diga nada, nos afastar do alvo. Nem que seja uma pequenina coisa. Aqui, no capítulo 1, no capítulo 2, era fome, os caras estavam com fome, olha só. E não estava rolando comida com qualidade. E aí, porque não estava rolando comida com qualidade, você sabe, se você for pesquisar, e você é um estudante da escola de liderança, você sabe disso, os sacerdotes comiam também daquilo que era ofertado, daquilo que era apresentado. E aí, por medo de não chegar comida, eles aceitavam os animais coxos, mancos. Ah, pastor, mas que problema tem isso? Né? Todo tipo de problema que você possa imaginar. Primeiro, que eles representavam Deus, a autoridade de Deus. Segundo, que eles estavam sacrificando prefiguradamente, mostrando o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando eles estavam sacrificando os animais com defeitos, coxos, com um olho com defeito, eles estavam mostrando para o mundo espiritual que o sacrifício de Jesus era ineficiente, imperfeito. E o sacrifício de Jesus por você e por mim foi perfeito. E aí um pequeno detalhe fez com que eles se corrompessem, aceitassem qualquer coisa, não se posicionaram. E Paulo está dizendo que a gente precisa, na nova aliança, também tomar cuidado. O maior inimigo que você tem, quem é? Não são seus vizinhos,
não são seus inimigos, aqueles que estão lá fora, que você pensa assim, estão fazendo mal para mim. Não. Paulo está falando dele mesmo, e ele diz mais, olha o que ele fala: eu esmurro o meu corpo e o submeto à escravidão, para que eu mesmo, eu não seja um desqualificado. E a gente precisa tomar cuidado. Por isso que quando a gente está celebrando a ceia, um dos pontos fundamentais que o apóstolo Paulo também fala para a gente em 1 Coríntios capítulo 11, depois do versículo 23, lá no finalzinho ele diz, quando você tiver com pão, quando você tiver com cálice, examine-se, pois, o homem a si mesmo e tome do pão, coma do pão e beba do cálice. Pois aquele que come e bebe indignamente, desqualificado, come e bebe doenças para si. Paulo está nos chamando então a atenção com isso, com a nossa postura, com os detalhes. Aquela coisinha que a gente fala assim, tem nada a ver. Tem tudo a ver. No reino tem tudo a ver. Você precisa fazer como disse o salmista, sonda-me e conheça-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. E se tiver, guia-me pelo caminho de vida, caminho eterno. Às vezes, a gente pensa que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Paulo estava dizendo que ele esmurrava o seu corpo e lutava contra ele mesmo, para que ele pudesse ouvir do Senhor a boa e simples palavra: vinde, benditos de meu Pai, venham possuir por herança aquilo que já está reservado para você desde a fundação do século. Combatamos então, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo no segunda carta aos Timóteos, no capítulo 4. Combatamos então, querido, o bom combate da fé, não deixando nada nos afastar das promessas de Deus. Esses sacerdotes, no capítulo 1, no capítulo 2, estavam impedindo o povo de receber as bênçãos de Deus. E também estavam deixando de receber bênçãos de Deus, porque estavam preocupados com o corpo que perece, com a comida que perece, e não estavam preocupados com a verdadeira comida eterna, o pão vivo que desceu do céu, Jesus. Então é importante você e eu, todos os dias, nessa caminhada de fé, estarmos respondendo ao chamado, respondendo ao Senhor, fazendo um checklist. Todo dia agora eu estou fazendo mais do que nunca um checklist na minha vida. Quando eu deito lá na minha cabecinha no travesseiro, eu faço aquele checklist. Espírito Santo, o que precisou ser removido da minha vida hoje, Espírito Santo? O que eu fiz que não foi legal? Eu não quero ser chamado num desqualificado. Eu quero estar conectado contigo. Eu quero ouvir aquela boa palavra de ti. Eu quero. Eu não quero ouvir como aqueles que muitos, diz o Senhor, chegarão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós oramos, no teu nome nós impomos as mãos sobre os enfermos, eles foram curados. E o texto diz o quê para esses caras? Apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Eu quero e desejo também nesta noite motivar você a ser um queridinho do Senhor, a ter o teu nome bem avivado no backlight do Senhor. Esse é João, ele anda comigo. Essa é Maria, eu sei quem ela é. Esse é o Pete, eu o conheço nos pequenos detalhes,
Esse é o Nilton. Eu sei quem ele é dentro de casa. Eu sei quem ele é com seus netos. Esse é o Marcos. Eu. Não pastor. Marcos. Filho do Altíssimo. Comprado pelo meu sangue. Eu o conheço. Curve a sua cabeça. Esses sacerdotes não eram conhecidos do Senhor. Esses sacerdotes estavam na casa do Senhor e foi necessário um mensageiro chegar e falar com eles. Ei, acordem, vocês estão fazendo tudo errado. Estavam acostumados com o santo, mas não sabiam o que era o santo. Triste, né? Que eu não venha me acostumar com o santo. Que você não venha se acostumar com o santo. Mas que todos os dias a gente tenha prazer, alegria, amor e a presença do Santo dos Santos, através do seu Espírito, vivificando-nos. Combatamos, portanto, o bom combate da fé. E não sejamos como esses sacerdotes que se perderam no meio do caminho.